Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Convido os irmãos, sem mais delongas, a abrir a nossa Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel. Eu vou ler 2 versículos. Eu vou ler pelo telão. Diz assim a palavra de Deus. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram à multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Louvado seja Deus, uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus, essa passagem, nós temos aqui 2 versículos, eu vou contextualizar rapidamente, para a gente ver a terra. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, nós vamos falar sobre os 37 valentes de Davi. Então, esses 37 valentes de Davi, eles se destacaram por vários feitos. Eles lutaram, foram homens assim, que foram valentes, como o próprio nome está dizendo, na luta, e eles atualmente numa categoria muito especial desses valentes, né, desses homens que estavam ali ao lado de Davi. Mas a Bíblia também nos diz que antes deles serem chamados valentes de Davi, eles foram homens que, na verdade, talvez nos dias de hoje, você não se sentisse à vontade de estar ao lado dele, porque eram homens, nos diz lá em 1º livro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, diz assim: e ajuntou-se a ele Davi, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele, Davi, se fez chefe deles, e eram em torno de uns 400 homens. Então Davi vai pegar esses 400 homens que para a sociedade não eram homens assim bem vistos, mas Davi pega aqueles homens, estava na cabeça de Adulão, Davi vai pegar aqueles homens, vai trabalhar na vida daqueles homens, vai se constituir chefe daqueles homens e vai mudar a vida daqueles homens medrosos, aqueles homens que estavam endividados, aqueles homens que estavam ali à margem da sociedade, vão se transformar em verdadeiros guerreiros, vão se transformar em verdadeiros valentes de Deus. E da mesma forma que o rei Davi constituiu aqueles homens que para a sociedade não valia lá muita coisa em valentes de Deus, o nosso rei Jesus também transformou a mim e transformou a você de um homem que não tinha muito valor para a sociedade em hoje um valente do Senhor. Quem aqui é valente do Senhor? Glória a Deus! Louvado seja Deus, porque você é um valente de Deus. Você é um valente do Senhor, que você agora está ocupando uma cadeira especial, você agora está numa posição agora de valente, agora você já não é mais qualquer um, agora você tem nome e sobrenome, agora você é filho do rei, agora você não é mais um que está à beira do caminho, agora você está no centro da vontade de Deus, agora você é um valente do Senhor. Então, Davi vai constituir, vai trabalhar na vida desses homens e vai transformar esses homens em verdadeiros guerreiros. E eu poderia aqui, claro, falar muito sobre os demais homens, mas eu não vou falar sobre eles, eu vou falar sobre um homem somente, que essa narrativa ela vai abrir aqui um parêntese para falar de um homem chamado Sama, ou Samar, como esteja na sua Bíblia. No versículo 11 ele vai dizer que este homem Sama, ele vai se destacar como valente de Davi, porque esse homem agora ele está e depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, os filisteus vieram com um grande grupo, né, assim, um verdadeiro levante contra Israel. E então, o que faz Sama? Sama fica no meio do pedaço
terra. E nesse pedaço de terra tinha uma plantação de lentilhas. E o que vai aqui dar destaque à Sama é porque todo mundo fugiu com medo dos filisteus. Mas Sama, ele ficou no meio daquela terra, né? A multidão se afastou e ele ficou no pedaço daquela terra cheia de lentilhas. O povo fugiu diante dele, mas ele ficou ali defendendo o que Deus tinha dado para ele. Qual é a mensagem para nós nesta noite? Assim como Sama, ele ficou ali no meio daquele pedaço de chão. Imagine-se agora uma pessoa, um homem, com uma espada na mão, sozinho, lutando contra vários inimigos. E aquele homem está lutando por aquilo que Deus lhe deu, por aquilo que Deus colocou em sua mão. E este homem sou eu, e este homem é você. Este homem somos nós, que estamos defendendo algo que Deus colocou em nossas mãos, algo que Deus nos deu, algo que nós precisamos valorizar, algo que nós devemos tomar posse daquilo que Deus te deu. Deus te deu algo, e por mais que você se olhe e diga assim, mas eu não tenho muita coisa. Sim, você pode até não ter muita coisa material, mas Deus te deu o fôlego da vida. Deus colocou o Espírito Santo em você. Deus te deu a oportunidade de ver a casa de Deus nesta noite. Deus te dá a oportunidade de você andar, a propriedade de você raciocinar, a condição de você discernir as coisas. Deus te deu juízo, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria. Então essa riqueza que Deus te dá, e você diz que não tem nada, Deus te deu algo poderoso, Deus te deu algo maravilhoso. E o que é que você tem que fazer? Você tem que tomar posse daquilo que Deus te deu. Aleluia. E nós vimos aqui nessa passagem que os filisteus, eles vêm para invadir aquele pedaço de terra onde havia uma plantação de lentilha. E aqui eu quero te dizer que, na verdade, os filisteus, eles não estavam, o objetivo deles, o foco deles, não era exatamente a lentilha. O objetivo dos filisteus era destruir aquela plantação, era destruir aquela terra, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer daquilo uma plantação melhor, ele veio para destruir, ele veio para tirar ali o sustento dos filisteus, dos hebreus, dos israelitas, para que eles ficassem com fome, para que eles ficassem na miséria. Então, uma das características, né, dos guerreiros era que eles entravam na terra dos outros e tiravam toda a plantação, de forma que a fome chegaria até aquele povo de uma forma ou de outra. Aquele povo pereceria, mesmo que não fosse pela espada, mas seria pela fome. Então eles vão querer destruir, eles não querem aquela plantação de lentilhas para pegar a lentilha e depois fazer lá o seu guisado. Não era isso que eles queriam, eles queriam destruir a terra. Então o diabo, quando ele vê que algo na tua vida está florescendo, quando ele vê que algo na tua vida está dando certo, o que é que ele faz? Ele vem com tudo para cima de você, para destruir. Mas você pensa que ele está interessado no teu celular? O diabo não está interessado no teu celular, o diabo não está interessado na tua casa, o diabo não está interessado no teu carro. O diabo está interessado na tua alma, ele está interessado no teu esposo, ele está interessado na tua mulher, ele está interessado no teu filho, ele está interessado no teu ministério, ele está interessado na tua salvação. E ele vem com tudo para cima de você. Quando está florescendo, quando a coisa está começando a dar certo, o diabo vem querer tomar. Cantares capítulo 2, versículo 15 vai dizer: as raposinhas, cuidado com as raposinhas, com as raposinhas,
porque as vinhas estão em flor, e elas vêm pegar então as vinhas e vai destruir a nossa vinha, nosso vinhedo. Então, é justamente no momento que está em flor, no momento que está florescendo, no momento que vai dar certo, o diabo vem e vai querer destruir a tua plantação. Mas ele quer a tua plantação? Não. Ele quer tirar aquilo que iria te abençoar. Ele está querendo destruir a tua bênção. Ele está querendo aniquilar a tua bênção. Está querendo te frear através da tua bênção. Então, a gente vê que não é porque ele quer fazer melhor. Não é porque os filisteus quisessem pegar aquele pedaço de terra, tomar aquele pedaço de terra e fazer com que aquele pedaço de terra tivesse uma plantação de mentiras muito melhor. Não era para isso, era simplesmente pelo desejo de acabar com o sonho deles. Então, a gente vê claramente, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 21, a partir do versículo 3, que o rei Acabe, ele vai crescer os olhos para cima da vinha de Nabote. E aí o mais interessante é que, na verdade, ele não estava querendo agregar a vinha de Nabote ao que ele já tinha para que crescesse mais aquela vinha. Ele estava querendo pegar aquela vinha para transformar aquela vinha em uma horta. Ele estava pegando aquela plantação de vinha ali para transformar numa horta que era algo passageiro, que ia acabar rapidamente. Então, o diabo, ele quer pegar algo que você tenha para acabar. Ele quer destruir os teus sonhos, os teus projetos. Então, o que é que faz? O que é que faz então Nabote? Nabote vai dizer assim: eu não vendo a minha vida, eu não negocio, eu não vendo, eu não dou, eu não troco, não adianta me mandar recado, não adianta me pedir, a minha herança é inegociável. Sabe por que a herança de Nabote é negociável? Porque aquela vinha, na verdade, era uma herança. E como herança, não tinha sido ele que tinha construído aquilo. Aquela vinha, ela vinha de uma herança. Ela estava do tataravô, do avô, do pai, até chegar a ele. E ele estava preparando para que fosse do filho e depois do neto. E assim por diante. Então ele não podia dar, ele não podia negociar algo que não tinha sido construído por ele. Ele não podia negociar algo que não tinha sido ele que tinha feito. Não tinha sido ele que tinha criado aquela vinha. Aquela vinha tinha chegado até a ele. Era uma bênção que tinha chegado à mão dele. Então nós não podemos negociar algo que Deus te dá. Sabe por quê? Porque não foi você que fez, não foi você que construiu, não foi você que na verdade lutou por aquilo. Foi Deus que colocou na tua mão. Foi Deus que colocou na tua mão o teu casamento. Foi Deus que colocou na tua mão o teu emprego. Foi Deus que colocou na tua mão o teu ministério. Foi Deus que colocou na tua mão a tua salvação. Foi Deus que colocou, não foi você que na verdade criou. Porque não foi você que criou aquele emprego. Não foi você que criou aquela moça para que um dia casasse contigo. Não foi você que criou aquele rapaz que um dia viria casar contigo. Foi Deus que o criou. E um dia ele deu para você como herança. Logo aquilo é inegociável. E não pode dizer, eu não negocio a minha vinha com você. Ele pagou um preço, mas ele disse não. Muitas vezes nós pagamos o preço, mas nós devemos dizer não diante das coisas que são inegociáveis para nós. Então aquele homem, ele vai se colocar no meio ali daquele pedaço de chão, e aquele homem, ele vai lutar bravamente. Ele vai lutar bravamente ali. Ele está com uma espada para defender aquilo que Deus tinha dado para ele. Aquilo que Deus tinha feito chegar na mão de Sama, ele estava defendendo. E aí acontece algo interessante, algo que nós precisamos meditar. Na hora que Sama está ali com uma espada, defendendo aquela terra, defendendo aquele pedaço de chão, a gente vê que os demais amigos
ao versículo 11, a gente vai ver isso. Lá no 11, e depois Sama fez a Jornalita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra gigante, e o povo fugira de diante dos filisteus. Ou seja, quando o perigo chegou, o povo, ó, saiu. E aí, nesse momento, você pode falar assim, pode pensar assim, poxa, mas que coisa, hein? O povo abandonou o cara lá sozinho, o povo deixou ele lá sozinho, lutando contra os inimigos. Que amigos, hein? Eu quero te dizer algo. Que muitas vezes, na nossa caminhada, assim é no teu casamento, assim é na tua vida, assim é no teu emprego, assim é na tua vida ministerial, em qualquer segmento da nossa vida. Tem momentos na nossa vida que nós vamos nos encontrar sozinhos lutando com a espada, igual o sangue. E a gente vai olhar, não vai ter ninguém perto da gente. Todo mundo, ó, vai desaparecer, você vai ficar sozinho. Aí você vai dizer, puxa, eles me abandonaram, hein? Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que te abandonaram? Porque a luta é tua. Glória a Deus. A luta não é de ninguém. Sabe por quê? Porque quem te deu aquele marido foi para você. Aquele marido foi para você. Aquela mulher foi para você. Aquele ministério foi para você. Aquele emprego foi para você. Aquela bênção foi para você. Logo, eles não têm obrigação nenhuma. Essa que é a verdade. Eles não têm obrigação nenhuma de entrar e comprar a minha guerra. Eu posso orar, me colocar de joelhos e orar por tua causa, porque é meu dever orar pela tua causa. Mas no fundo, a grande verdade é que quem tem que lutar pelo meu casamento sou eu. A grande verdade é que quem tem que lutar pela minha família sou eu. Porque a família foi dada a mim, ela não foi dada a você. Essa luta que você está passando, eu posso te ajudar em oração, mas é você e Deus. Esta luta você tem que empenhar esta espada, e é você que tem que vir para o centro, desembanhar a espada e lutar, porque a luta é tua. Se alguém te ajudar em oração, se alguém te ajudar em algo, maravilha por isso, mas na verdade quem tem que tomar a iniciativa de lutar, a iniciativa de defender, não é do outro, é tua. Assim é no teu casamento, assim é no teu emprego, assim é a tua vida ministerial. Vai ter momentos na tua vida que os inimigos virão a galope, eles virão prontos para destruir tudo, para quebrar tudo, para tirar teu filho da tua presença, para tirar a paz, para botar teu filho lá nas drogas, para botar teu filho no mundo, para te separar, para fazer mal à tua vida. E aí você vai ver que nessa luta, muitas vezes você está sozinho, você olha e não tem ninguém. Mas eu quero te dizer, esta luta não é minha. Esta luta eu posso te ajudar, o pastor pode te ajudar, quem quer que seja pode te ajudar, e maravilha por isso. Mas esta luta, quem tem que empenhar a espada, quem tem que defender o pedaço de terra é você. Qual é o teu pedaço de terra? O que é que você tem que defender nesta noite? Não precisa falar para o pastor. Fala para você mesmo. O que é que eu tenho que defender, meu Deus, nesta noite? Eu tenho que defender o meu casamento? Eu tenho que defender o meu emprego? Eu tenho que defender o meu ministério? Eu tenho que defender a minha fé? Mas certamente há algo que você precisa defender. Porque o inimigo não dorme. Porque o inimigo sabe que você está florescendo. Porque o inimigo sabe que você está crescendo espiritualmente. Enquanto você está ali sentado na cadeira, na igreja, em qualquer lugar, e você não está se destacando, que você não está aparecendo, você é apenas mais um número, ninguém olha para você, nem o diabo se incomoda contigo. Mas quando você começa a se destacar no teu trabalho, quando você começa a se destacar na igreja, quando você começa a se destacar em alguma área da tua vida, acredite, da mesma forma que você se destaca, da mesma forma também vem os inimigos para tentar te roubar a bênção que já está quase chegando na tua mão. Então esse dever de lutar é teu. A obrigação de lutar por aquilo que Deus te deu é tua. Então, Sama, ele vai lutar ali com unhas e dentes por aquele pedaço de terra. Deus, ele vai se agradar tanto
do comportamento de Sama, da atitude de Sama. Porque a gente vai ver que nós estamos falando sobre lentilha. Nós estamos falando sobre um pedaço de chão, um pedaço de terra, e naquele pedaço de terra tinha muitas lentilhas. A gente conhece uma história de um homem que, na verdade, um dia, ele trocou a primogenitura. Talvez você, nos dias de hoje, não tenha a noção, assim, a ideia do que fosse a primogenitura naquele tempo, nos tempos de Esaú e Jacó. O que era a primogenitura? Irmãos, era algo assim de muito valor, de muita importância. O homem que ganhava o direito, que tinha ali a primogenitura, ele seria respeitado por gerações e gerações, até o ponto de o neto ou bisneto, sei lá, que quisesse casar com determinada moça, ele muitas vezes nem ia pedir ao pai, ele ia pedir lá o de cabelo branco. Era ele o chefe do clã, ele era o chefe ali de toda aquela família, de toda aquela tribo, digamos assim. Então ele tinha muito moral, tinha era um homem reverenciado. Então, o que a gente conhece é que Esaú, ele vai vender a primogenitura, tudo isso que ele ganharia, tudo isso que ele teria, ele vai simplesmente não dar valor nenhum a isso, vai tratar com descaso, e ele vai vender essa primogenitura por um prato de lentilhas. Todos conhecem isso. Deus ficou desgostoso de Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 13, vai falar que Deus amou Jacó e se desgostou de Esaú. Por quê? Porque Deus não gostou da atitude de um homem que tinha tanto em suas mãos e não valorizou. O que está dizendo para mim e para você nesta noite? É que Deus não se agrada quando Deus te dá algo e você não valoriza aquilo que você tem. É preciso que nós valorizemos aquilo que Deus nos dá. E sabe o que a gente vê na prática, o que a gente vê no dia a dia? São pessoas reclamando, pessoas sendo infelizes por aquilo que não tem, mas não falando da felicidade por aquilo que tem. Nós reclamamos pelo que não temos, mas pouco agradecemos pelo que já temos. Glória a Deus. Então Deus, ele não fica nem um pouco alegre, nem um pouco feliz com aquele que Deus dá tanto e esta pessoa faz descaso com aquilo que Deus deu para ele. Quantas pessoas, irmão, têm um dom de cantar maravilhoso, cantam maravilhosamente bem, e essas pessoas não valorizam aquilo que Deus deu. Mas sabe, às vezes a gente chega na igreja, e às vezes vê uma pessoa cantando na igreja, e ela, poxa, a pessoa, eu já vi isso, a pessoa fala assim, poxa, o Fantástico não canta muito bem, não, é meio, né, uma vozinha não muito boa, né? Mas, glória a Deus pela vida dele, porque ele pode não cantar bem, mas ele está ali cantando. E aquele que canta bem, é cheio de técnica vocal, que fez música, que fez isso, fez aquilo, não dá valor, porque não está ali. Quando as pessoas pregam bem, deveriam estar pregando, mas não estão. Outros não pregam tão bem, mas estão. Deus se agrada daquele que está na posição, daquele que vem para o centro, daquele que toma aquilo que Deus me deu e vem, não, isso aqui eu vou defender aquilo que Deus me deu. Foi isso que Deus me deu? Eu vou defender com unhas e dentes. Isso para mim tem valor. Pode ser que para o outro não tenha, mas para mim tem muito valor. Aleluia. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, valorize o seu trabalho. Não reclame do seu chefe, não reclame de nada. Valorize o seu trabalho, valorize os seus amigos, valorize o seu prédio, valorize o seu apartamento, valorize tudo que você tem na sua vida. Porque foi Deus que te deu. Aleluia. E valorizando isso, Deus se agrada de você. Deus se agrada quando você valoriza aquilo que Ele colocou na tua mão. Deus valoriza. E então, a gente vê que aquele homem estava só naquela luta. Ele estava lutando, sozinho. Os demais foram embora.
Mas Deus, Ele se agradou tanto da luta de Sama, que nós vemos aqui, no versículo 12, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Deus honra quando você valoriza aquilo que você tem. Deus honra quando você luta por aquilo que Deus coloca em suas mãos, por aquilo que Deus te dá. Ele deu um grande livramento. Um livramento não só para Sama, mas para todo Israel. Por quê? Porque aquele povo não ficou com fome. Aquele povo teve a sua subsistência garantida por muito tempo, porque as mentiras ficaram lá. Aquele pedaço de terra não foi tomado. Aquele pedaço de terra ficou para Israel. Então Deus honrou a luta daquele homem. Deus honra a minha luta. Deus honra a tua luta. Deus glorifica a Deus pela luta que você tem passado, mas você não tem desistido da luta. Eu glorifico a Deus porque você tem lutado, porque você tem defendido. Há algo que Deus nos deu. E nós precisamos todos os dias defender com uma espada igual Sama. É algo que nós não podemos negociar. É a nossa salvação. Nós não podemos negociar a nossa salvação. Por quê, pastor? Porque eu já falei lá atrás que a nossa salvação não foi por mim. Não fui eu. A minha salvação foi proporcionada por Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário. Jesus ali se fez maldito no madeiro. E Ele comprou, resgatou, remiu ali com o sangue na cruz. Então essa salvação que Ele me deu, que Ele me proporciona, a salvação que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele te proporciona, é algo que você não tem o direito, de ser irreverente, de não dar valor. Por quê, pastor? Porque não foi você que comprou. Ela não é tua. Custou sangue na cruz. Custou sofrimento. Custou dor. Logo eu não posso vender. Logo eu não posso trocar. Ela é inegociável. Por isso que eu preciso estar com uma espada. A palavra de Deus. Todos os dias. Na minha mão. Lutando contra tudo. Lutando contra o sistema. Que todos os dias. Quer colocar na minha cabeça, na tua cabeça, na cabeça dos meus filhos, na cabeça dos nossos filhos. Valores que são antagônicos a nós. Que são diferentes. Que são totalmente contrários à nossa formação. Mas eu não posso negociar esses valores. Eu não posso negociar essa salvação. Porque foi Deus que me deu. O meu de Jesus lá na cruz. Volta a Deus. Então eu tenho que me colocar no centro, defendendo a minha fé. E talvez isso hoje para você, talvez não tenha assim a dimensão do que seja lutar pela tua fé, porque nós ainda estamos vivendo um período em que nós podemos vir para a igreja, um período em que nós podemos carregar nossa Bíblia debaixo do braço sem maiores problemas. Mas haverá um tempo em que para nós professarmos a nossa fé, nós teremos que ser igual Sama. E os nossos amigos vão fugir de nós. Os nossos irmãos fugirão de nós. E nós talvez estejamos sozinhos, com uma espada na mão, igual Sama. Aí você, poxa, mas os meus irmãos de carne, eles fugiram e me deixaram só. Sim, mas o chamado foi para você. A salvação foi para você. Quem tem que defender a tua salvação é você. Quem tem que defender o teu ministério é você. Não foi dado para outra pessoa, senão para você. A salvação ela é individual. Não tem como a outra pessoa lutar junto comigo para que eu seja salvo. Porque não é minha força, não é pela força dela. Ela pode me ajudar em oração, sim. Mas a minha salvação ela é individual. A tua salvação ela é individual. Vai ter um momento que você vai estar lutando sozinho. Mas você tem que lutar sozinho mesmo, porque afinal de contas a salvação foi dada para você e não para o teu vizinho.
Logo, o teu vizinho não tem a obrigação de lutar pela tua fé. O teu vizinho ele não tem a obrigação de defender a tua fé. Porque não foi dada para ele. Foi dada para você. Esse ministério que você tem, isso que Deus colocou na tua mão, não foi dado para outro. Foi dado para você. Logo, a obrigação de lutar, logo, a obrigação de defender é nossa. Nós temos que defender aquilo que Deus nos deu. E Deus colocou em nossas mãos algo tão maravilhoso. Deus nos deu um ministério. Deus concedeu a mim e a você aqui um cargo. Deus concedeu a mim e a você uma função de levar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de cantar louvores a Deus. Nós somos aqui embaixadores de Cristo. Nós somos importantes. Aqueles que outrora, talvez você não se sentisse confiante ao sentar ao lado de um irmão. Passado o tempo, esse irmão hoje é um valente. Esse irmão hoje está sentado ao teu lado e você glorifica a Deus pela vida dele, porque hoje ele é um valente de Deus. Porque hoje ele está defendendo a fé dele, está defendendo a igreja, os valores. Nós estamos em uma época em que os valores estão sendo metralhados. Nós lemos isso hoje. Nós tivemos hoje uma lição na escola dominical muito importante, falando sobre o pecado, falando sobre o relativismo, falando sobre a banalização do pecado. Então vai chegar um tempo que as pessoas vão dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Ou seja, se você pecou, você pecou, filho, porque o mundo é cruel, o mundo é injusto, e está tudo bem, você pecou, mas foi um problema social, não tem problema. É isso que nós vemos hoje, é a banalização do pecado. Está tudo bem, está tudo muito bem. Vai chegar um tempo que nós teremos dificuldades em defender a nossa fé. Nós precisamos falar de pecado, nós precisamos falar do arrependimento, nós precisamos falar de vitória, mas nós precisamos falar do verdadeiro evangelho, nós precisamos falar de sacrifício, nós precisamos falar de renúncia, nós precisamos falar de luta. Está na palavra de Deus. E no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Essa é a palavra de Deus, a verdadeira palavra, é que você vai ter aflições, ou seja, você vai ter lutas. Vai ter momentos que você vai estar com a espada sozinho. Mas Deus está contigo. Deus está te honrando. Que nesta noite, Deus continue te honrando grandemente. Porque você é um valente de Deus. Você está defendendo aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Seja a tua família. Eu profetizo bênçãos na tua vida. Eu profetizo livramento na tua vida nesta noite. Que você seja abençoado grandemente na tua vida conjugal. Que você seja abençoado grandemente na tua vida familiar. Que Deus te abençoe e dê sabedoria na condução, da educação dos teus filhos. Que Deus te dê sabedoria para você tocar aquele emprego que Deus te deu. Que Deus te dê sabedoria, te dê coragem, te dê força, te dê ânimo para lutar por esse ministério que Deus colocou em tuas mãos. Que Deus te dê força para que você lute a cada dia, ainda que esteja só. E se você estiver só, lutando, defendendo o teu ministério, não se deixe abater por isso. Porque afinal de contas esse ministério foi dado para você. Não foi dado para ninguém. O ministério foi dado para você. Então é você que tem que lutar por esse ministério. É você que tem que lutar por essa salvação. Ela não foi dada para outro. Ela foi dada para você. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.